Diz assim o texto: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Tomem assento, por favor. Texto conhecido, né? Após mostrar as bênçãos espirituais da igreja no capítulo 1, no início do capítulo 1, frutos do amor de Deus por causa da redenção de Cristo, redenção operada por Cristo, Paulo orou pela igreja, agradecendo a fé da igreja e o amor da igreja de uns pelos outros, é o que nós vimos domingo retrasado. E pediu que a igreja então crescesse no conhecimento de Deus, com um propósito, para saberem sobre a riqueza da glória da herança dos santos, nossa riqueza, a riqueza da igreja em Éfeso, e sobre o poder majestoso de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Cristo e o colocou à destra do trono em posição de honra e posição de governo. Jesus governa desde já. Não haverá um governo de Cristo, ele já governa desde já. Cristo governa então sobre todos os poderes humanos e sobre todos os poderes espirituais. Olha o que nós vimos hoje pela manhã. Tudo foi sujeitado a ele, seja na terra, seja nos céus. Ele, sendo o cabeça de todas as coisas, foi dado à igreja. O Senhor Todo-Poderoso, acima de todo poder, o que tem todo o poder, o primogênito da criação, foi dado à igreja, como cabeça da igreja, para que a igreja então o representasse e vivesse plenamente sua imagem aqui, na peregrinação, enquanto estamos aqui. E eu lembro que falei, domingo retrasado, se alguém quiser olhar para Cristo, olhe para a igreja. Então nós precisamos ter cuidado de quem nós somos como igreja, para representarmos adequadamente o nosso Senhor. A carta continua mostrando os privilégios da igreja, que começaram então no capítulo 1, verso 1, e vai até o final do capítulo 2. O destaque dos privilégios. No capítulo 3 ele vai falar do mistério guardado há muito tempo, e ele vai explicar o que é um mistério guardado há muito tempo, revelado então a partir de Cristo. No capítulo 2 agora, Paulo então vai falar da salvação que a igreja recebeu, da nossa salvação. Como a igreja se encaixa na obra redentora de Cristo. E essa salvação foi operada por causa da misericórdia de Deus, por causa da iniciativa de Deus, por causa do amor de Deus para conosco. O que nós vamos ver hoje é como Deus nos tirou da morte para a vida, vida ofertada pela graça divina, sem nenhuma obra operada por nós, nenhuma, zero de obra operada por nós para a salvação. É a nossa meditação de hoje. A gente pode dividir esse texto em três partes. Versos 1 ao 3, estávamos mortos. Dos versos 4 ao 7, estamos vivos. E depois a salvação que produz obras, ou as obras advindas da salvação. Verso 1 ao 3, então, Paulo vai falar à igreja sobre a situação da igreja antes da salvação, antes da redenção, antes da operação do milagre redentor no coração dos crentes. Todos nasceram mortos. Absolutamente todos nasceram mortos. Na sepultura, no necrotério. Aliás, a palavra original aqui é a que vai produzir a palavra necrotério depois. É de podre, necros. O autor não está falando de morte física, é lógico. Fica evidente no texto.
Ele está falando de morte espiritual. Todos nasceram afastados de Deus. E continuam assim, até que sejam alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Vou dizer que são zumbis, se não tiverem Cristo. Todos nascem assim, afastados de Deus, pecadores e no necrotério. Davi diz isso no Salmo 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quando ele discorre sobre o seu pecado, ele diz, nasci em pecado. Paulo aos Romanos, no capítulo 3, também vai abordar isso. E ele vai citar então o Salmos 14, que nós lemos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busca Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todos são pecadores. E no verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisamos da salvação. Wilson Porte diz assim, o ser humano não nasceu para Deus ainda, o ser humano que não nasceu para Deus ainda é considerado morto. Está vivo para o pecado, mas morto para Deus. Assim como o corpo humano morto reside no cemitério, a alma humana morta para Deus reside no pecado. Estávamos todos mortos, sem nenhuma chance de salvação, a caminho da condenação, a caminho do inferno, para recebermos a ira de Deus, a completa ira de Deus sobre nossos pecados. E é o que vai acontecer com aqueles que não se renderem até Cristo voltar. Antes de passarmos aos próximos versos, dá uma olhada na sua Bíblia, no primeiro verso, o tempo em que Deus salva. Quando Ele lhes deu vida, aliás, Ele lhes deu vida quando vocês ainda estavam mortos. Deus nos amou quando ainda estávamos mortos. Deus nos amou porque nós fomos legais. Deus nos amou porque nós respondemos alguma coisa. Deus nos amou porque nós cultuamos. Isso é tudo depois. Deus nos amou quando ainda estávamos na sepultura espiritual, no necrotério, mortos, inativos para Deus. Claro, vivendo o mundo, fazendo coisas, muitas coisas, mas mortos para Deus. A iniciativa da salvação é de Deus, não é nossa. O centro da salvação é Cristo, a obra de Cristo, não somos nós. Nem a razão da salvação somos nós. É a glória de Deus. O verso 7 vai tratar disso. Nós não somos o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo. Ele é o Evangelho. A iniciativa de Deus, porque Deus nos amou primeiro. Então nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou. João vai tratar disso na sua primeira carta. E Paulo vai reforçar essa ideia da iniciativa de Deus, vai reforçar essa ideia da graça mais à frente. Ele repete. Mas desde já ele coloca nos argumentos para mostrar a riqueza da graça de Deus para conosco. Ele começa apontando isso, aí argumenta a nossa morte na sepultura, nosso estado de putrefação espiritual na sepultura, e depois ele repete mais uma vez, e ele vai repetindo para mostrar que a salvação é pela graça, não é a partir das nossas obras. Nenhuma obra nossa produz salvação. É a graça de Deus e a misericórdia dele para com a sua igreja, para conosco, que não merecíamos e não podíamos fazer nada, nem sequer agradecer. A gente só pode agradecer depois. Estávamos todos condenados. E olha o verso 2 e 3 então. Como nós vivíamos
como os efésios viviam, como todos viviam antes da redenção. E eu vou ler de novo o texto, olhem para a sua Bíblia, verso 2 e 3. Vocês andaram no outro tempo segundo o curso do mundo. Todos nós andávamos influenciados pelo mundo, conforme os valores do mundo. Tudo aquilo que se opõe a Deus, toda ideologia, inclusive política e social e filosófica que contraria Deus, todo padrão do mundo imoral contraria Deus, todos os sistemas e mecanismos do mundo que contrariam Deus. Nós andávamos assim, segundo esses valores, achando que estávamos livres, estávamos na sepultura, sem Deus. Os Efésios também. Seguindo o texto. Vivíamos então segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Andávamos segundo as orientações e o curso do diabo. É assim que nós andávamos. E os Efésios, antes da salvação, também. Sem Cristo, vamos andar conforme o diabo, conforme o mundo. Em Cristo, andamos conforme Cristo. O diabo é o mesmo que atua nos filhos da desobediência, aquela desobediência de Adão, que permanece no ser humano, até então que ele se dobra a Cristo, e ele não passa mais a andar conforme o Adão, ele anda no segundo Adão, que é Cristo, o Adão perfeito, o homem perfeito, a partir de uma nova criação. Os que andam segundo o diabo são aqueles que se mantêm rebeldes, desobedientes. E eles estão conforme o resultado daquilo que o diabo quer. Andar como filhos da desobediência. Não são das desobediências, é da desobediência que reflete Adão. Seguindo o texto, verso 3. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Andávamos também conforme nossa natureza pecaminosa. E aqui a expressão, segundo as inclinações da nossa carne, não é o corpo, tá? É a nossa natureza de pecado. Toda a nossa natureza de pecado. Andávamos segundo o nosso coração em pecado. Seguimos as ordens, e os gostos, e os valores, e os desejos de um coração pecaminoso, mergulhado no pecado, com prazer no pecado. Deus não significava nada para essas pessoas. Tudo que se fazia com o corpo, e aí com os pensamentos, que é a segunda linha, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e aí sim, nosso corpo e dos pensamentos, era tudo para agradar a nós mesmos, e não o Senhor. Andávamos assim. Todos filhos da ira, todos filhos do mal, todos merecedores da ira de Deus para todo sempre. Estávamos todos condenados ao castigo eterno, por causa dos pecados e das transgressões. É o que acontece, e é o que acontecerá com todo aquele que não se render aos pés de Cristo. Ira de Deus. A ira que acontece desde já, que Deus vai derramando pequenos cálices de ira ao longo da história, e derramará a sua ira, o seu grande cálice de ira, no final da história, quando Cristo voltar. Romanos 1:18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. João 3:36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nascemos em pecado. E se Cristo não nos resgatar, não tivesse nos resgatado, estaríamos condenados. É por causa de Adão, então, conforme eu já pontuei, que toda a humanidade é pecadora. Não é uma questão de atos pecaminosos, sabe? De afazeres pecaminosos. Nós nascemos pecadores. Por causa de Adão, representante da humanidade. Somos nascidos a partir de Adão. Todos nós fomos marcados pelo pecado. Todos nós éramos rebeldes. Todos nós éramos filhos da desobediência. A desobediência de Adão. Mas como diz Paulo aos Romanos 5,
Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, a ofensa de Adão, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos para a justificação que dá vida, o ato de Cristo. Então o resultado do pecado é morte. Deus já fala isso para Adão. Falou para Adão. Morte física, morte espiritual, que é essa aqui que Paulo está descrevendo no capítulo 2, e a morte eterna, que é o juízo, e aí João fala no Evangelho, Apocalipse também, e outras mais. Então qualquer cidadão em Éfeso, Barra Mansa, Volta Redonda, mesmo que nunca tivesse ou que nunca tenha matado alguém, roubado, traído o cônjuge, mesmo que tenha sido um bom filho, bom cidadão, um bom pai, boa mãe, um bom trabalhador, aquele que fica com a foto na parede, lá na sala do cafezinho, mesmo essas coisas todas, mesmo assim estava sob o domínio do pecado, sob o domínio do mundo, sob o domínio do diabo e sob o domínio da sua natureza pecaminosa, um coração corrompido. Sua vida girava em torno de si mesmo. Deus não era importante para você. Tudo que você fazia estava sob o domínio desses três poderes do mal: o mundo, o diabo e seu próprio coração pervertido. Sem Cristo estávamos mortos. É isso que Paulo está dizendo à igreja em Éfeso. E ele está mostrando, daqui a pouco ele vai mostrar, quão privilegiada era a igreja de Éfeso. Quão privilegiada é a igreja de Cristo hoje. Quão privilegiada é a igreja de Cristo de amanhã. Por essa graça maravilhosa que ele já vai discorrer. Antes ele bota o cenário ruim e pesado em que todos vivíamos. Sem Cristo estávamos mortos e mortos para sempre. Não podíamos nos salvar. Esse é o caminho do mundo, daqueles que não possuem Cristo, que não estão em Cristo, que não estão íntimos de Cristo. Estávamos mortos. Dos versos 4 ao 7, Paulo vai dizer que nós estamos vivos. E ele começa o verso 4 com um mais, e eu já falei isso para os irmãos. Toda vez que tiver um mais na Bíblia, presta atenção. É uma conjunção adversativa. Ela muda o cenário de alguma coisa. Aqui era um ambiente de mal, de putrefação, de necrotério, e agora é um ambiente de vida, por causa da obra de alguém. Deus, sendo amoroso, então nos deu vida. É o que ele diz no verso 4. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, ele repete isso. Vocês não valiam nada, mas Deus amou vocês. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E ele vai repetindo essas coisas. Nós éramos escravos do pecado, do mundo e do diabo, mas agora estamos vivos em Cristo. Aleluia por causa disso. Deus nos amou. Nos amou antes mesmo de qualquer ato de bondade, de reconhecimento, ou de qualquer coisa. Seja em Éfeso, seja aqui, não tinha nada que nós pudéssemos fazer e responder. Ele não esperou o nosso amor, até porque só amamos porque Deus nos amou. O amor vem de Deus. Mas então ele providenciou salvação para mim, para você, para Éfeso, para Monte Moriá e demais igrejas de Cristo. No capítulo 1, verso 4 e 5, nós já meditamos, Paulo vai dizer que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha escolhido o seu povo, predestinado esse povo para serem filhos adotivos, a fim de viverem para a glória dele mesmo. Sim, Deus já tinha preparado, Deus já tinha nos amado há muito tempo. E Paulo aos Romanos, mais uma vez, capítulo 5, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda não éramos pecadores. Nós não éramos nem os justos e nem os bons, nós éramos os ímpios, quando Cristo morreu por nós. Misericórdia, graça, amor por nós. Veja como Deus nos amou. E perceba que é um ato passado, todos os verbos estão no passado. Se olharmos rapidamente em
leitura dinâmica, Ele lhes deu vida. Vocês andaram no outro tempo. Deus nos amou com a sua grande misericórdia. Ele lhes deu vida. Vocês são salvos. Ele ressuscitou. É uma obra que Deus já fez em nós. Eu não gosto muito da ideia de dizer que nós somos salvos aos poucos, sabe? Fazendo referência à santificação. Não gosto desse conceito teológico. Parece que a nossa salvação não foi feita. Está sendo montado igual Lego. Eu entendo o autor que defendeu a ideia. É um processo de santificação, de amadurecimento. Mas dizer que nós somos salvos aos pouquinhos me parece contradizer um pouco com essas coisas que já aconteceram. Então é um ato realizado. Deus nos salvou em Cristo Jesus. Estamos vivos por causa da grande misericórdia de Deus. Um ato passado, realizado no tempo. Em Cristo, aqueles que creram no Evangelho da verdade já foram retirados do necrotério. Nós nascemos no necrotério. E Deus, com seu amor majestoso, nos tirou de lá pela obra de Cristo. Nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada, nenhuma obra, nenhuma coisa que pudesse agradar ao Senhor para que Ele então nos amasse. Não tem nada na obra da salvação que pertence ao ser humano. A salvação é obra de Deus por nós. Por isso é graça. É graça. E às vezes a gente quer tentar pagar Deus. Não vai dar certo. Você vai se estressar, vai se cansar, vai morrer. Tentando pagar Deus aquilo que Ele já nos deu de graça, por amor. Sirva, obedeça, se refestele em Deus, se satisfaça em Deus, mas não é para pagá-lo. Nós não temos com o que pagá-lo. Foi graça que nos alcançou. A graça nos humilha. É isso mesmo. A graça nos humilha. Nos coloca no lugar onde nós devemos estar. Porque Deus nos amou. Nós sendo corpos, entre aspas, é uma metáfora, corpos em putrefação. E Deus nos ressuscitou em vida. Dessa maravilhosa graça que nós cantamos agora. 2 vezes. E olha o verso 6, então. Diz que Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí Paulo fica usando esses termos na carta aos Efésios para complicar os teólogos. Porque ninguém chega a um consenso pleno, né? Não tem um consenso sobre o que é. Tem ideias, algumas parecidas, outras contrárias. E ele aqui não está tratando da ressurreição corporal, que um dia acontecerá. Não é isso. Ele está falando sobre a vida que nós recebemos. Estávamos mortos no necrotério e Deus nos ressuscitou. Em Cristo, por causa de Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Cristo, que nós vimos lá no capítulo 1. Já eu vou ler para os irmãos. E nós ressuscitaremos corporalmente, sim, até porque o Espírito já habita no meio do povo, capítulo 1, versos 13 e 14, como garantia da nossa herança e como garantia da propriedade de Deus. Nós somos de Deus, já fomos marcados com a presença do Espírito. Fomos selados. É inviolável, ninguém nos tomará das mãos de Deus, ou de Cristo, ou de Cristo. A nossa herança é certa. Mas Paulo aqui está dizendo que Deus nos ressuscitou e nós já estamos com Ele, por causa da vida dEle, nas regiões celestiais, reinando com Ele. Nós somos uma nação de sacerdotes reais. A igreja já reina com Cristo, ainda aqui na peregrinação. Isso ainda terá sua plenitude. Desde já, nós desfrutamos da autoridade de Cristo sobre o mundo, porque Ele já reina e nós com Ele. Nós já somos sacerdotes reais. Olha o poder que nos deu vida. Está no capítulo 1, verso 20 e 21. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais,
acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. É esse poder que nos deu vida, que nos salvou. Wilson Porte diz assim: o alcance da ressurreição de Cristo é tamanho que chegou até nós e ainda chega àqueles que desejam viver para Deus, que anseiam por deixar o necrotério e seguir em direção ao castelo onde o banquete acontece. É esse poder que ressuscitou Cristo, é que nos tirou da podridão da sepultura ou do necrotério. E é o mesmo poder que nos ressuscitará corporalmente quando Cristo voltar. Ou, para aqueles que estiverem vivos, é o mesmo poder que transformará aqueles que estiverem vivos a um corpo incorruptível, a um corpo pleno. O povo de Deus então já desfruta desse poder. Nós fomos ressuscitados e estamos nas regiões celestiais. Conforme eu disse, uma nação de sacerdotes reais, conforme diz Pedro, no capítulo 2, verso 9 da primeira carta. Nas regiões celestiais somos abençoados, garantidos por Cristo. E como eu disse, é claro que isso ainda não é pleno. Cristo ainda não voltou. A igreja ainda não é a igreja gloriosa, é a igreja militante, é a igreja que ainda luta, conforme nós vimos pela manhã. Que ainda batalha, que ainda tem perseguições, que ainda tem tribulações, que ainda tem dores, que ainda precisa ajustar, que ainda precisa ser santificada, ainda assim. Ainda não é gloriosa, ainda assim nós já reinamos com Cristo nas regiões celestiais. Olha o privilégio que nós temos. Nós não somos um povo abandonado pelo Senhor que foi embora, não. Ele foi assunto aos céus e deixou o Espírito para nos garantir até lá. Ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Eu estarei com vocês de novo. É a promessa do Espírito ali também. Eu vou fazer um novo povo, eu vou fazer uma nova casa, eu vou fazer um novo templo, que é a igreja. Paulo vai tratar disso nessa carta. Nós somos um edifício construído para adoração. A igreja. São os tijolos, não. A parte de que o tijolo era o templo porque tinha arco, já passou. Cristo falou isso à mulher samaritana. Isso faz total diferença. O templo de Deus é o povo, é a igreja, não é parede, não é banco, não é púlpito, não é esse lugar aqui. O templo do Espírito é a igreja. Nós não fomos abandonados. Nós recebemos outro Consolador da mesma essência. Quando Cristo promete o Espírito. Olha o grande amor com que Deus nos amou. Ele nos tirou da sepultura, do necrotério, nos deu vida, nos colocou em posição privilegiada, já nas regiões celestiais, e deixou o Espírito como garantia daquilo tudo que foi prometido, que nós somos propriedade de alguém. E o cabeça da igreja é o Todo-Poderoso, Jesus, que está acima de todo o principado, toda a potestade, todos os poderes humanos e todo o poder espiritual. Deus nos amou profundamente. Ele teve cuidado de nós e nos deu vida, que já desfrutamos. Assim como por Adão somos pecadores e mortos, por Cristo recebemos vida, justiça. Vou ler de novo Romanos 5,18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, Cristo, veio graça sobre todos para a justificação que dá vida. Glórias ao Senhor. E Paulo reforça, eu já falei, ele repete que a salvação é pela graça. É por graça. Ele fala isso várias vezes no texto. Mas ela teve um custo, amado. Alguém pagou para que a recebêssemos de graça. Porque o pecado precisava ser punido. Ninguém em Éfeso, ou aqui, ontem ou hoje, poderia resolver o problema da morte, que é o resultado do pecado. Ou resolver a ira de Deus. Mas Cristo resolveu. Ele foi castigado em nosso lugar. Esse é o sacrifício substitutivo. É o sacrifício vicário.
Ele morreu em nosso lugar para que fôssemos perdoados, tivéssemos vida, herança e a presença de Deus. É por graça, mas com preço de sangue. Olha Pedro na primeira carta, capítulo 2, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, meu e seu, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. É um eco de Isaías, do servo sofredor. Deus nos amou profundamente. E olha por que ele fez isso tudo. Verso 7. Por pena? Para nossa glória? Também não. Para que a gente ficasse abobado? Para a glória dele. Olha o verso 7 que eu vou ler. Deus fez isso, fez o que então? Nos deu vida, nos ressuscitou. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Eu já falei isso em alguns momentos. Nós somos troféus nas mãos de Deus, na galeria do universo. Está vendo esse povo miserável, pecador, rebelde, que merecia castigo? Eu salvei. Para demonstrar graça e misericórdia para gente que não merecia. Ele nos amou. Para a glória dele. Para que o universo veja, visse um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de amor. Fomos salvos para o louvor da sua glória. Dá uma revisada na sua Bíblia rapidinho, capítulo 1, verso 6. É fácil porque são 2 folhas só. Para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha o verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Verso 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Fomos salvos para a glória de Deus. Nós não somos o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo, para a glória dele. Como diz Warren Wiersbe, muitas vezes imaginamos que o motivo principal pelo qual Deus salva os pecadores é sua compaixão por eles, ou seja, o seu desejo de livrá-los do julgamento eterno. Mas o propósito supremo de Deus é sua glória. A criação revela sua sabedoria e poder, enquanto a igreja revela seu amor e graça. Para a sua glória, Deus nos amou e nos salvou. E glórias a Ele por isso, porque nós somos os beneficiados. Nós somos os privilegiados. Olha as bênçãos que a igreja recebeu, desde o capítulo 1 aqui, Paulo escrevendo e demonstrando. Nós somos os privilegiados. Fomos salvos pela graça de Deus, em Cristo, para o louvor da glória dele. É para isso que a gente existe. E olha os versos 8 a 10. Como é que a gente encaixa a obra no processo de salvação? Não é a obra que produz salvação, é a salvação que produz obras. Verso 8, ele diz mais uma vez, porque pela graça, acho que ele diz assim para não esquecer, da sua igreja não esquecer, né? Ó, vocês foram salvos pela graça, tá? Ó, vocês foram salvos pela graça. Ó, foi pela graça. Hein? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês. A salvação não é feita pelas mãos do homem. É dom de Deus, é presente de Deus, é privilégio de Deus. Porque nós somos feitura dele. Aqui é a ideia de criação, de artífice, tá? Nós somos feitura de Deus, em Gênesis, feitos do barro. Deus soprou vida, muito mais do que respirar. Mas em Cristo nós somos feituras de novo, criados de novo, porque nós somos nova criatura, a partir dessa graça salvífica, que nos tirou do necrotério.
Então não é uma recompensa que nós recebemos pelo bom trabalho. Oh, que bom, você foi muito legal, vou te salvar. Não, é por graça. E então nós fomos feitura como artífice, com carinho, com a mão do artífice que faz de forma bela. Nós somos nova criatura para alguma coisa. Nós já vimos que é para a glória dele, mas tem ações que nós vamos realizar. Nós somos então criados para as boas obras, para fazermos boas obras. Nós andávamos nas inclinações da carne, conforme o mundo, conforme o diabo. Agora a gente anda nas boas obras. Olha o finalzinho do verso 10. Se olharmos o texto, toda hora ele vai dizer, vocês andavam assim, agora vocês andam assim, nas boas obras, que eu preparei antes de todas as coisas, para que vocês andassem nelas. Quando Deus escolheu o seu povo, nos predestinou para sermos dele, ele também já tinha preparado as boas obras para que esse povo redimido andasse nelas. Então é de suma importância andarmos nas boas obras. Então, povo de Deus frutifica. Inevitavelmente, inexoravelmente, o povo de Deus frutifica, dá bons frutos. Eu lembro de Tiago, porque assim como um corpo sem espírito é morto, uma fé sem obras é morta. O crente que não produz coisa alguma, provavelmente está morto. Coisa alguma, provavelmente está morto. Só frutifica para agradar ao Senhor, para a glória dele, nós já vimos. E em Cristo nós damos muitos frutos. Afinal, sem ele nada podemos fazer. E quando damos frutos, o Pai, o agricultor, limpa, nos santifica para darmos mais frutos. Aqueles que não dão frutos nenhum são inúteis, são cortados, jogados fora. Agora, gente morta lá do verso 1, do capítulo 2, gente morta não produz nada. Não pode esperar frutificação e boas obras de gente morta no necrotério espiritual. Não vai produzir, não adianta nem esperar. Mas gente viva, resgatada pela misericórdia de Deus, ressuscitada desse necrotério por causa da misericórdia de Deus, de uma salvação que não pode ser produzida pela gente, esses dão bons frutos, porque Deus já nos preparou para isso, para vivermos assim, para a glória dele. E ele repete, isso não é de vocês, para que ninguém fique soberbo, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique abobalhado, ninguém se ache mais do que é. É presente de Deus, de graça, porque alguém pagou o preço de sangue, sangue inocente, Cristo. E então produzimos boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E o que a gente faz então, ou aplica à nossa vida? Algumas coisas. Se fôssemos relacionar tudo de boa obra que a Bíblia aponta, eu escreveria mais um livro dessa altura. Então apontei algumas coisas da carta, algumas coisas específicas da doutrina evangélica sobre salvação, e algumas coisas desta carta mesmo, que nós vamos destrinchar, se Deus permitir, ao longo dos domingos. Antes de destrinchar da carta, primeiro, nós precisamos ser gratos ao Senhor por tamanha misericórdia conosco. Adoremos ao Senhor, cantemos ao Senhor, falemos palavras de louvor ao Senhor. Por vezes nós cantamos, por vezes nós falamos. Nós adoramos ao Senhor em oração, nós adoramos falando, nós adoramos em pensamento. Claro que no culto público não dá para adorar em pensamento, porque senão vai ficar um silêncio aqui, né? Não é essa a ideia. Isso você faz em casa, dirigindo, lavando a louça, varrendo o quintal, passeando com o cachorro e etc. Adoremos ao Senhor.
dignifiquemos o nome dele. Precisamos ser gratos, a gente precisa demonstrar gratidão ao Senhor pela salvação. Porque a gente demonstra gratidão ao Senhor pelo emprego, pela saúde, porque o filho se formou não sei aonde, porque passou no concurso. Obrigado, Senhor, porque meu pé sarou. Obrigado, Senhor, porque eu consegui comprar não sei o quê. A gente precisa ser grato também pela salvação, e muito mais pela salvação, porque ela é eterna. Então sejamos gratos pela salvação. Quando orarmos, sejamos gratos pela oração. Segundo, saibamos que Deus nos ama. Nós falamos isso hoje pela manhã. Quando a gente está tudo bem, a gente fala, Deus me ama, Deus é bom o tempo todo tempo Deus é bom. Mas quando vem as tribulações, quando vem as perseguições e os sofrimentos do mundo, aí a gente fica calado. Mas a gente precisa saber que Deus nos ama. E nós já vimos pela manhã, estudamos pela manhã, por que acontece o sofrimento, ele é pedagógico. Então a gente precisa saber que Deus nos ama, e aqui está provado, em várias partes da Bíblia. Mas nesse texto aqui, do 1 ao 10, está mostrado, provado, demonstrado que Deus nos amou. E não nos abandonou. Ele transformou gente morta, fedendo, em polvo, reinando com Cristo, como sacerdotes reais. Ele nos amou. Ele nos amou. Nada do que fizermos fará com que Deus nos ame mais, porque Ele não dá o seu amor em pedacinhos. Ele nos amou, pronto, já demonstrou. Nós é que ficamos assim, vou te amar não, hein? Deus nos amou e quer nosso bem. A gente precisa saber disso. A graça constrange. Somos um povo privilegiado. Eu estava no 3. Somos um povo privilegiado porque somos amados pelo Senhor do Universo. Terceira coisa, terceiro ensino, para a gente meditar na hora que for lanchar à noite. Tem muita coisa para meditar hoje e durante a semana. Sejamos mais humildes. Nós não tínhamos condições nenhuma de redenção. Nem de sair do necrotério sozinho, andando. Morto não anda. Mas Deus nos tirou de lá pela sua mão de poder. Pelo poder que ressuscitou Cristo, Ele nos deu vida. Então sim, a graça nos constrange a baixarmos a bola de quem nós somos. Nosso valor, nossa estima é Cristo, é a cruz. Não são nossos afazeres, nossa inteligência, nossos músculos, nem nosso emprego, nem nossos bens. Nosso valor é Cristo. Afinal de contas, nós já morremos, somos nova criatura em Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quarto, e aqui eu quero então falar sobre algumas coisas que estão nessa carta. O que a gente faz então? Como então viver as boas obras nesta carta, que nós vamos meditar passo a passo. Tudo isso que eu falei são boas obras, tá? Boas obras não é só aquilo que a gente faz com a mão, não. As boas obras começam no coração. O quarto, então, nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Nós fomos salvos por esse Evangelho. Nós fomos salvos por esse Evangelho para andar nas boas obras que Deus já tinha preparado para a gente antes. Antes da própria salvação, Deus já tinha preparado. Então, nós devemos viver assim. Porque aquele que obedece é aquele que ama ao Senhor. Aquele que ama é o que faz o que o Senhor ordena. Afinal de contas, ama o Senhor. São as boas obras preparadas para andarmos. Promovamos então a unidade da igreja. O poder da unidade da igreja é do Espírito, mas o esforço para mantê-la é nosso. Paulo diz isso nesta carta. Então promovamos a unidade da igreja.
Exercitemos nossos dons espirituais para o crescimento da igreja. É privilégio, honra e obrigação, porque são boas obras para andarmos nela, para o crescimento da igreja. E aqui o crescimento é maturidade, tá? Está no capítulo 4. Vivamos o caráter da nova criatura, essa nova criatura que saiu do necrotério e ressuscitada em Cristo Jesus, deixando a mentira, deixando o roubo, deixando a ira, os vícios, as palavras duras, a amargura, a irritabilidade, e falando então a verdade uns com os outros, trabalhando para o seu próprio sustento, proferindo palavras de bondade, vivendo a compaixão e exercitando o perdão. Adore ao Senhor no culto público, pela condução do Espírito. Ele vai tratar disso no capítulo 5, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Paulo trata de culto aqui. Viva adequadamente os relacionamentos conjugais, marido amando a esposa como Cristo ama a igreja, e esposa sendo submissa ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo. Ele vai tratar disso aqui também. Pais, amem seus filhos, não os irrite, não seja áspero com eles. Discipline-os conforme o Senhor, e o Senhor disciplina com amor, para o bem dos filhos. Também vai tratar disso aqui, capítulo 6. Servos e senhores, respeitem-se mutuamente como convém diante do Senhor. Filhos, obedeçam seus pais, isso convém ao Senhor. São boas obras para andarmos conforme a palavra diz. Boas obras que Deus já tinha preparado para que andássemos nelas. E aí eu gostaria de autoexame. Analise seu coração. Seu coração é grato? Produz humildade? O Evangelho produz humildade no seu coração? Compaixão com os outros? Como é que você trata seu cônjuge com ternura? Seus filhos com graça? E os irmãos da igreja com bondade? Como é que é o perdão? É fácil? É difícil? Faz ou não faz? Porque se essas coisas não são executadas e exercitadas e vividas, porque andar nas boas obras é vivê-las, então eu arrisco dizer que não entendeu o Evangelho. Não entendeu que Deus tirou do necrotério morto, fedendo, e te deu vida. Vida com Ele, vida para a eternidade. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Concluindo então. Estávamos mortos e afastados de Deus, ganhamos vida pelo sacrifício e ressurreição de Cristo. A obra está completa. Então vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Efésios 4:1. Esse é o propósito. Para a glória do Senhor. Nós fomos salvos para a glória dele. Nós fomos salvos para a glória dele. O valor da igreja é o seu Senhor, o cabeça da igreja, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, sobre todos os poderes, nos céus, na terra, poderes humanos ou poderes espirituais. Tudo está subordinado a ele. E ele é da igreja. Nós o representamos. Já que representamos, vivamos de modo digno do Evangelho, onde quer que andemos. E se você que não se dobrou aos pés de Cristo, se mantiver assim, vai sofrer a ira dele. Porque só Ele, só Cristo pode mudar nossa vida. Só Cristo pode transformar a gente morta e podre espiritualmente em gente viva, eficaz e que produz fruto. Pense sobre isso. Que o Senhor Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Senhor Deus grande e majestoso, obrigado mais uma vez pela exposição da Tua Palavra, pela meditação dela.
Deus, gratidão. Gratidão porque nós, todos pecadores, o Senhor nos salvou. O Senhor nos redimiu. O Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos tirou da sepultura e nos ressuscitou e nos colocou num reino de luz. Glórias ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado. Que vivamos então de modo digno a esse chamado da salvação. Que vivamos de forma adequada à vontade do Senhor. Porque o Senhor já preparou essas coisas para que andássemos nela, não é? O Senhor não nos deu uma sugestão. Esse é o propósito salvífico. Andarmos nas boas obras e elas glorificam ao Senhor. Demonstram quem é Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo aqui. A plenitude de Cristo aqui é a igreja. O Senhor nos deu o vigor do Espírito, poder, e ali isso já nos deu todas as coisas. O Senhor nos lembre que temos todas as coisas para agradar ao Senhor e façamos então todas as coisas agradando ao Senhor. Seja nos nossos pensamentos, nas nossas ações pessoais, como corpo, como igreja, nos relacionamentos interpessoais entre irmãos, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos conjugais, que tudo o que fizermos seja para a glória do Senhor. E em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém.